Olá, quarto ano técnico. Então, hoje mais uma aula referente às duas presenças do dia 18 de junho, tá? Então, nós vamos continuar com o assunto da formação dos estados brasileiros, com um feedback do assunto e a proposta de alguns exercícios. Lembrando que é importante que vocês olhem lá no mural as instruções que eu também estou passando lá, tá? Então, para essa semana, são essas atividades reflexivas que vão estar nesse vídeo e também nos slides que eu vou estar postando lá no mural. Então, as atividades para realizar no caderno, assim como a gente vem fazendo, e vocês postem lá no campo de atividades, logo abaixo desse tópico, dessa aula, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o quarto poder, tá? O direito ao voto, né? De que a mídia, né, ela vem desempenhando um papel de destaque na política brasileira. Então, hoje nós vamos ver quarto poder, o direito ao voto dos adolescentes, né, a participação dos jovens na vida política brasileira, a reforma política e atividades reflexivas sobre a formação do Estado brasileiro. Então, esse quarto poder, né, que está ali em cima, é referente, então, à mídia, né, que é conhecida como o quarto poder, tá? Então, como eu disse, né, a mídia vem influenciando as ações do governo e o comportamento da sociedade. Muitas vezes, ela extrapola a função de apenas levar informação ao povo. Então, hoje em dia, as disputas políticas são ininteligíveis se não considerarmos a influência da mídia, que com frequência atua para construir ou destruir a credibilidade de políticos, né? De acordo com os interesses dos grupos que a controlam. Então, graças a essa capacidade de manipular a opinião pública e de influenciar escolhas e comportamentos dos indivíduos, passou-se a utilizar informalmente a expressão quarto poder. É uma alusão aos três poderes, né, democráticos, que seriam o legislativo, o executivo, o judiciário, e no meio disso, então, esse quarto poder, que seria a mídia. Então, é uma referência aos meios de comunicação de massa, né? Então, a televisão é o meio de comunicação de maior alcance no país. Então, de acordo com uma pesquisa realizada em 2011, né, do IBGE, a TV está presente em 96,9% das casas, né, no Brasil. Uma ocorrência maior do que outros bens duráveis, como, por exemplo, a geladeira, a máquina de lavar roupa e o filtro de água. Aqui, deixa eu arrumar a geladeira. Então, essa difusão ela é amplamente utilizada pelos políticos como forma de conseguir apoio popular. Lembrando que é proibido pela Constituição Federal, muitos dados apontam para um estreito vínculo entre mídia e os políticos. A gente vê o que acontece na atualidade, né? Então, conforme o artigo 54, deixa eu voltar aqui, da Constituição Federal, deputados e senadores não podem firmar ou manter contato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. Essa determinação aplica-se, por extensão, aos deputados estaduais e prefeitos. Esse artigo determina que, no caso de infração desse artigo 54, o parlamentar perderá o mandato. No entanto, uma pesquisa realizada pela agência Repórter Social, que buscou identificar os parlamentares federais eleitos
para atuar, né, em 2007, 2010, que possuíam vínculo com rádio e televisão, mostrou que 53 deputados federais e 27 senadores com algum tipo de controle sobre os veículos de comunicação. Então, essa quantidade representava, na época, 10% da Câmara e 1/3 do Senado. É muita coisa, né? Aqui em Londrina a gente tem também, né? Muitos ali que têm vínculo com, né, os meios de comunicação. Então, a capacidade da mídia de manipular informações em benefício de interesses políticos pode ser exemplificada pela cobertura jornalística das manifestações pela volta das eleições diretas de 84. Na época de reivindicações, e um dos eventos reuniu centenas de milhares de pessoas na Praça da Sé, em São Paulo. O noticiário de uma grande emissora, que não precisa nem falar o nome, no entanto, apresentou o evento como parte das comemorações pelo aniversário da cidade, fazendo apenas uma rápida menção às reivindicações pelas eleições diretas para presidente. No mesmo período, muitos outros eventos em defesa da causa foram omitidos pelas grandes redes de televisão. Inclusive, essa grande emissora de televisão veio a público pedir desculpas, né, por meio de texto narrado por jornalistas, sobre o apoio que deram à ditadura militar, por exemplo, né? Eles têm o poder de encobertar, eles têm o poder de acabar com o governo inteiro. Então, né, partindo desse assunto, fica evidente que a atuação desse quarto poder muitas vezes se sobrepõe aos princípios estabelecidos pela Constituição. Interfere de maneira não regulada nas esferas de atuação política. Dessa forma, a discussão sobre política, acesso à informação e mídia torna-se urgente e fundamental para a garantia da democracia. Por isso que eu sempre falo, né, para todos os meus alunos, não se apeguem em apenas um meio de comunicação, em apenas um jornal, em apenas um canal de TV, né? Porque eles fazem parte desse quarto poder e eles influenciam, sim. Podem até mudar números de pesquisa, em eleições, né? E também tem o poder de acabar mesmo, né, com o presidente, com o governador, né? Isso daí, então, fica claro que a mídia interfere sim, apesar de estar na Constituição, que ela não pode ter essa interferência nem essa influência. Então, ela atua politicamente, tá? A gente não vai entrar no mérito de falar a respeito de nenhum candidato, nenhum governador, do presidente, tá bom? Nós vamos entrar agora no assunto sobre o direito do voto dos adolescentes, né? A importância da participação da vida política, porque a gente falar sobre a formação do Estado brasileiro e não falar sobre essa conquista, né, do voto obrigatório a partir dos 18 anos, é a mesma coisa que a gente esquecer parte, né, da história da nossa formação do Estado brasileiro. Então, uma das formas centrais da participação na vida política e uma democracia é o voto. Então, a Constituição Federal de 88 prevê o voto obrigatório a partir dos 18 anos, porém estabelece o voto facultativo a partir dos 16. Acredito que vocês todos já são obrigados a votar, né? Se não, esse ano já vão ter que votar. Outras formas de participação popular são também previstas na Constituição, como os referendos e plebiscitos. Então, o artigo 14 afirma que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante o plebiscito, referendo e a iniciativa popular.
Os jovens constituem cerca de 24% da população votante no país. De acordo com a pesquisa da Secretaria Nacional da Juventude, em 2013, 54% dos jovens consideravam a política algo muito importante. Os jovens brasileiros têm se tornado protagonistas na vida política do país. Embora vistos como desinteressados, têm participado da vida política não apenas pelos meios institucionais, mas também construindo intervenções originais e novas formas de ativismo. Nos últimos anos, né? Não, a gente pode falar sobre o impeachment, né, do Fernando Collor de Mello. Então, voltando a falar que na outra aula eu já tinha comentado, né, que um dos momentos de maior protagonismo dos jovens foi durante o impeachment, Fernando, né, naquela época, os integrantes do movimento estudantil foram às ruas denunciar a situação política do país. Hoje eu já não sei se isso seria possível, né? O que a gente está vendo, acompanhando de manifestações aí, são grupos violentos, né? Principalmente por parte de apoiadores do presidente e outros grupos também que não são tão apoiadores assim, mas em suma, a maior parte do que a gente está vendo, né, de expressão de violência e repressão de movimentos são esses apoiadores, né? Não sei se hoje seria possível isso daqui, né? Ontem não. No domingo mesmo teve uma manifestação, tanto a favor como contra também, né? Torcidas organizadas estão indo às ruas pedindo a manutenção da democracia no país e um outro grupo, né, de extrema direita tentando reprimir esses movimentos. Então, hoje eu já não sei se seria possível esses estudantes saírem às ruas, assim como aconteceu na época do impeachment do Fernando Collor, né? Então, mesmo antes e durante as diretas e na luta contra a ditadura, os jovens se destacaram pela sua organização política em defesa da democracia. E a gente não pode deixar isso se acabar. Então, nos últimos anos, as formas de ativismo que usam a internet, assim como as mais horizontais e apartidárias de organização política, parecem ser as que mais atraem os jovens. As pautas ligadas ao consumo consciente, feminismo, criminalidade, meio ambiente, direito dos animais, direito à cidade, seus equipamentos urbanos, refletem alguns dos engajamentos contemporâneos dos adolescentes. Em 2013, as manifestações de junho levaram ao questionamento de propostas importantes do Congresso. Uma delas foi a de reforma política, que discute mudanças constitucionais nas regras eleitorais. Um dos debates mais polêmicos dessa reforma é a forma de financiamento das campanhas eleitorais, já que historicamente as eleições são financiadas tanto pelo Estado, o fundo público, né, quanto pela sociedade por meio de doações privadas, o que é muito questionável, né? E depois que passam as eleições, a polícia começa a descobrir, né, vantagens indevidas por parte de empresas que doaram, que financiaram, né, alguns candidatos. Então, essa reforma, né, pretende alterar ou aprimorar as regras previamente estabelecidas na lei, né, que regulamenta alguns artigos da Constituição de 88, sendo critérios de distribuição do fundo partidário. Essa questão do fundo partidário, na atualidade, ela está sendo bastante questionada, né? Então, assim, a necessidade de uma reforma, né, eleitoral seria para pegar esse fundo partidário, por exemplo, para acabar com o coronavírus aqui no Brasil ou investir, né, esse dinheiro para o combate do coronavírus, mas não é o que a gente está fazendo, não é o que a gente está vendo acontecer, né? E também nessa lei, né, ela proíbe a distribuição, por exemplo, de brinde e realização de showmícios, além de fixar limites a gastos da campanha em cada eleição para cada cargo.
vocês são novinhos, vocês não devem se lembrar, mas há não muito tempo atrás, aqui no Brasil, há uns 12, 15 anos atrás, a gente via muito a questão de comício, né? Inclusive aqui em Bela Vista, uma vez eu vi uma Big Brother que veio apoiar um candidato a prefeito, né? O pessoal trazia cantores, famosos até, né? Para fazer shows, para levar a população para aqueles comícios. Então, hoje, na verdade, está proibido. E a distribuição de brindes também. Porém, escancaradamente assim, proibido sim, de acordo com essa lei. Mas a gente sabe que por debaixo do pano existe muita questão dos brindes, até de dinheiro, né? Compra de votos. Enfim, essa é uma questão que vocês vão precisar refletir, né? E buscar informações para responder às atividades reflexivas propostas dessa aula, tá? Nós vamos lá então. Então, a primeira é imprescindível a compreensão de que os três conceitos que estudamos, poder, política e Estado, estão intimamente relacionados. Suas definições e desdobramentos nos permitem analisar, de modo mais abrangente, as diferentes possibilidades de relações existentes entre as esferas sociais, independentemente do contexto histórico. Então, sobre o assunto, relaciona o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação com a construção do poder ideológico. Não deixe de apresentar exemplos concretos que ilustrem seu raciocínio. Hoje em dia, né, desde as eleições de 2018, a gente vê assim o uso da tecnologia, redes sociais principalmente, né, em prol da construção dessa ideologia, né? Virou assim, o Brasil virou novamente, não é a primeira vez na história que isso acontece, esquerda versus direita, né? A gente pode colocar vários exemplos do que a gente vive, do que nós vimos acontecer durante todo esse tempo, né? Então, vocês devem escrever para ilustrar o raciocínio de vocês. Pode pegar um exemplo, sim, da eleição de 2018, né? Aquela questão de que o Brasil vai se tornar comunista se a esquerda ganhar, e vamos recuperar os valores tradicionais da família, né? Valores pregados pela direita. E isso tudo foi uma enxurrada de informações jogadas nas redes sociais, né? O WhatsApp, o Facebook, eles foram assim decisivos no resultado da eleição de 2018. Então, a gente pode escrever um pouco a respeito disso refletindo, lembrando que eu não estou pedindo para que ninguém penda para lado nenhum, simplesmente faça uma análise a respeito. A outra questão, será que é possível aperfeiçoar o sistema político brasileiro? Então, como eu tinha dito, ali no finalzinho, né, do direito dos votos dos adolescentes, a respeito da reforma eleitoral, né, com as novas regras, será que é possível aperfeiçoar mais ainda? Vamos comparar um pouco com outros países, como que funciona o sistema político americano, por exemplo, né? E ainda a respeito do assunto, né, na letra A da 2, reformar o sistema político brasileiro pode ser uma solução para os problemas do país? Eu vou adiantar para vocês que eu particularmente acredito que sim, que seria uma das soluções, né? Mas de que forma fazer essa reformulação, sendo que são eles que fazem as leis, né? E a B, quem deveria participar da discussão sobre a reforma política? O Congresso Nacional, uma constituinte exclusiva somente para esse fim, ou os próprios cidadãos por meio de plebiscitos, né? Quem que deve reformar, quem que deve fazer essa proposta? Eu não penso que seria o Congresso Nacional, porque é claro que eles fariam uma constituinte voltada para eles, né? Para privilégios, enfim. Mas aí vocês que vão fazer essa análise. E se colocarem, seriam os próprios cidadãos,
De que forma funcionariam esses plebiscitos, tá? A C, em sua opinião, quais os principais entraves para a realização de uma reforma que possa trazer mudanças efetivas para o sistema político brasileiro? Essa reforma seria algo assim de urgência, né? E na sua opinião, o que essa reforma enfrentaria, né, para trazer essas mudanças para o sistema político brasileiro, no Brasil? Essa questão pesquise em revistas, jornais e sites, matérias relacionadas ao debate sobre a reforma política no Brasil atual e procure identificar os pontos que geram maior controvérsia a respeito. Os atores que se posicionam contra ou a favor em determinadas propostas e seus principais argumentos. É importante vocês, assim, buscarem saber quem são eles, né? De onde vêm e o que já fizeram no verão passado, né? Porque discurso bonito, muitos deles têm, né? Então, buscar saber como que é o pensamento, como que é a tendência política, por exemplo, do presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, como que pensa, quem que o Alcolumbre ele apoia. Essas questões, elas são muito importantes para que vocês entendam como que está essa formação democrática que nós temos no nosso país, tá certo? Qualquer dúvida, então, vocês podem estar postando, mandando. Eu faço parte do grupo, vocês são a única turma que eu fiquei em grupo de WhatsApp, né? Pela maturidade que vocês têm, né? Em tudo. Então, por isso que eu fiquei, vocês podem estar mandando também no particular, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, se precisar de material de apoio, se precisar tirar alguma dúvida, podem estar me mandando, tá certo? Então, por hoje era isso daqui, tá? Quarto ano, vamos fazer, não esqueçam de fazer também as atividades da semana passada para computar as presenças e nota também, tá? Toda atividade que eu passo nas aulas, elas valem nota, tá bom? Então, até a próxima.